vai falar sobre um tema massa, que é um tema bastante importante, que eu acho que muita gente dentro da nossa área tem dúvidas em relação à boa utilização dos produtos dentro da harmonização facial, dizendo qual é o produto que tem maior custo-benefício. E eu acho que essa é uma das dúvidas que mais pegam, são um calo no sapato, acho que de muitos aí. Já foi uma dúvida que era calo no sapato para mim, e hoje eu resolvi fazer essa live para a gente conversar um pouco sobre esses biomateriais, sobre essas substâncias e sobre como nós podemos utilizar de aspectos dentro da estética, que eu sempre falo de raciocínio clínico, para entender quais são os produtos mais eficazes e principalmente quais são os que irão trazer um real custo-benefício. Porque não adianta muito você realizar um tratamento para... Também sou sua fã, Felipe. Não adianta muito a gente realizar um tratamento no paciente e que esse tratamento não tenha a eficácia que ele espera, mas que também você não lucre como profissional. Então aqui eu estou falando o meu objetivo principal. Eu sei que tem alguns pacientes que acabam seguindo aqui no Instagram também, gostam de assistir as lives, que gostam de entender. Isso vai ser adequado também para os pacientes. A gente precisa sempre encontrar um meio termo, né? Então eu sempre falo que dentro da harmonização facial, que bom, Candice está convidada para vir aqui em Caruaru para fazer todas as técnicas de harmonização. Felipe paga tudo. Candice, vem embora, que Felipe deixa tudo pago. Não tem nenhum problema. O homem tem muito dinheiro, ele deixa tudo pago. Já tá tudo certo. A harmonização facial garantida. Então, gente, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses produtos, sobre esses biomateriais que podem ser utilizados aí na prática de vocês. Aí eu vi que Eduardo entrou aí, tem um monte de gente aí. Vamberto, Eduardo, Geildo, não sei se está aqui ainda, mas vocês que são da área da estética, que trabalham com harmonização, listem aí quais são os principais produtos que a gente utiliza na nossa prática. E aí vocês podem ir colocando de bioestimulador, aí pronto, Geildo, me ajuda, por favor. De bioestimulador de colágeno até, enfim, todas as técnicas com preenchedores. Falem aí dos biomateriais. Quais são os biomateriais que nós conseguimos trabalhar dentro da estética? A gente sabe que quando se diz respeito à área facial, existem vários tipos de produtos que nós podemos fazer o acompanhamento. A gente falou aí ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, exatamente isso. Toxina botulínica, os fios de PDO. A Vanessa Costa falou o que é que eu acho dos fios de PDO. Vou falar, lá no final eu falo um pouquinho dos fios de PDO, vou dar a minha opinião, mas de antemão já digo que eu acho que é uma técnica massa, que pode ser os fios de sustentação, o Vamberto falou aí, os fios de sustentação também são produtos que nós podemos utilizar dentro da nossa harmonização facial, tá? Professor Roberto entrou aí, obrigada Roberto por participar da live. E aí, gente, a gente precisa pensar que, a Tainara falou, ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, fios, toxina, skin buster. Então, existem vários tipos de produtos e existe uma infinidade, a gente sabe que dentro da área da estética, uma infinidade de produtos são comercializados por várias empresas. Produtos desde a hidratação facial até mesmo ao processo de rejuvenescimento em si, através dos bioestimuladores de colágeno. E eu sempre gosto de bater na tecla que não existe técnica ideal e não existe produto ideal. Existe o produto que você sabe fazer a utilização, que você enxerga um bom custo-benefício, mas eu vou citar uma situação aqui para vocês. Chega um paciente no seu consultório e esse é um raciocínio clínico que você precisa ter durante a realização da sua técnica, durante a sua anamnese, durante o conhecimento do seu paciente com você em relação à técnica que vai ser realizada. E aí eu vou jogar aqui um caso clínico para vocês. Vamos supor que vocês estão aí atendendo um paciente de uma faixa etária entre 50 e 60 anos. É um paciente que a gente precisa
enfim, definir qual é o tipo de tratamento primário que a gente vai fazer, porque um paciente de 60 anos que nunca realizou nenhum processo de rejuvenescimento facial, esse paciente ele vai utilizar primeiro o quê? Eu vou aplicar toxina botulínica, eu vou fazer um fio de dermossustentação, eu vou fazer uma técnica de skin buster, eu vou utilizar um bioestimulador. Qual é a ordem de utilização? E aí, se eu colocar tudo no pacote, inclusive eu estava conversando isso hoje em uma reunião com a equipe de marketing, a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Quando eu coloco no pacote todas as técnicas que muitas vezes muitos pacientes precisam realizar, eu começo a entender que muitas vezes o custo-benefício para o paciente não vale a pena. E aí eu gosto sempre de tocar na tecla também de que nós vivemos em uma região, eu acho que a maioria das pessoas aqui é da região Nordeste, e aqui no Nordeste é muito difícil que alguns pacientes paguem 10 mil reais dentro de uma harmonização facial. Como o Geraldo falou aqui, a realidade financeira do paciente, o objetivo, as expectativas, o nível de envelhecimento, a flacidez. Pronto, é exatamente isso. São parâmetros que eu preciso elencar para definir, tá, o que é que eu vou fazer nesse paciente. Por quê? Saber que o paciente precisa, eu sei que ele precisa de inúmeras técnicas, mas será que esse paciente pode pagar todas essas técnicas de uma mesma vez? Será que se eu consigo gerenciar essas aplicações durante um período progressivo de tempo e deixar esse paciente em um tratamento de gerenciamento de envelhecimento por um tempo comigo, não seria mais eficaz? E aí, nesse paciente de 60 anos, que eu estou contando a história para vocês, citando aqui um exemplo, que é um paciente que eu vou usar aí algumas situações com excesso de flacidez, com um processo de grau de envelhecimento mais avançado, com alguns tipos de hipercromias de manchas geradas por esse processo de envelhecimento e geradas principalmente pelo sol, que esse paciente tomou a vida toda. E aí chega um paciente como esse com várias rugas na região periorbital, tá? Então, na região dos olhos, esse paciente tem várias rugas que chegam muitas vezes até a região de terço médio da face. E aí, será que tratar com toxina botulínica é a melhor opção? Será que existem outras técnicas que eu posso realizar a aplicação? E a gente vai discutir sobre isso. Então, o custo-benefício de alguns tipos de produtos, eles acabam trazendo prejuízos para o profissional e para o paciente. Porque se um paciente como esse, eu indico 10 seringas, eu vou vender para esse paciente 10 seringas de ácido hialurônico. Eu irei pegar essas 10 seringas de ácido hialurônico e aí a gente vai colocar em um custo. Eu não vou dizer quanto eu cobro no meu consultório para fazer essa quantidade de seringas, mas eu vou falar aí de custo de alguns produtos que vão girar em torno de 300 a 500 reais. Alguns produtos básicos de seringas de ácido hialurônico, por seringa de custo para o profissional. Então, imaginem o custo que a gente vende isso para o paciente, tá? Eu tô falando do custo apenas da seringa, o meu custo de compra. Vamos dizer que cada seringa que eu comprei custou aí 400 reais. E eu vou utilizar 10 seringas. Então, imaginem que o custo apenas de produtos acabam sendo um pouco mais altos. E será que esse custo-benefício vale a pena de um profissional indicar para o seu paciente gastar um valor de 4 mil, 5 mil reais apenas com ácido hialurônico? Então, existem várias polêmicas que surgem em relação a qual é o melhor produto a ser utilizado. E eu sempre falo que o melhor produto a ser utilizado é o produto que vai estar sendo relacionado à melhora do gerenciamento do envelhecimento do paciente. Então, em um caso como esse, por exemplo, a minha escolha como profissional não seria fazer a aplicação de 10 seringas de ácido hialurônico, porque eu posso pegar metade disso, metade desse custo e aplicar, por exemplo, um hidroxiapatite de cálcio nesse paciente, fazendo com que a pele desse paciente fique melhor bioestimulada, com que eu produza colágeno tipo 1 e tipo 3, com que eu realize vários benefícios, inclusive de volumização secundária, como a gente já sabe, que alguns tipos de bioestimuladores podem trazer essa volumização secundária, não primária. Eu vou utilizar um bioestimulador para volumizar igual o ácido hialurônico volumizador. Existem produtos e produtos. Nesse caso,
talvez indicar um bioestimulador para esse paciente traga mais benefícios para você na sua prática do que indicar 10 seringas de ácido hialurônico, onde o paciente vai fazer a utilização, por exemplo, de 4 mil reais para realizar a sua harmonização, mas ele não vai ter um custo-benefício bom, porque ele só está realizando um parâmetro de técnica, ele só está utilizando o ácido hialurônico. Mas imagine eu pegar esses 4 mil reais e dizer para o paciente, ó, eu vou conseguir não só preencher a tua face, mas eu vou conseguir com esses 4 mil reais fazer com que você tenha um bom custo-benefício em relação à utilização de técnicas como o Skin Buster, como os fios de PDO. Alguém perguntou aí, os fios de PDO, qual a sua opinião? Eu gosto muito dos fios de PDO. Inclusive, é um tipo de produto que eu acho que vale muito a pena você trabalhar, dependendo do tipo de pele da região, tá? E aí, você pode diluir esse valor que você ia fazer o paciente pagar em 10 seringas de ácido hialurônico em produtos que geralmente gerem um gerenciamento de envelhecimento nesse paciente. E aí, quando eu falo de custo-benefício, é importante que vocês comecem a pensar o quanto há alguns aspectos como durabilidade do produto, alguns aspectos como aplicação, sobre quantas vezes aquele paciente vai poder fazer aquela técnica. Isso tudo acaba sendo essencial, porque não vai adiantar que o seu paciente realize a aplicação de ácido hialurônico uma vez no ano. É melhor que ele 2 vezes ao ano venha ao seu consultório, faça vários tipos de técnicas que possam estimular a produção de colágeno, que possam melhorar a pele dele de uma forma progressiva, com ele gastando o mesmo valor. E aí muita gente acha que eu não gosto na prática de utilizar o ácido hialurônico na minha harmonização facial. Não é isso. Inclusive, existem várias técnicas que nós só utilizamos ácido hialurônico, tá? Técnicas como preenchimento labial, técnicas que estão aí mais relacionadas à questão dos preenchimentos da região de olheiras. Eu não utilizo a hidroxiapatita de cálcio ou Sculptra, por exemplo, na prática para fazer isso. Eu utilizo o ácido hialurônico. Então, eu gosto do ácido hialurônico, mas muitas vezes o custo-benefício de bioestimular a pele, deixar a pele mais acessível para que esse processo de rejuvenescimento aconteça, às vezes é melhor. E isso você precisa colocar na ponta do lápis e passar para o seu paciente. Então, em casos de processos de envelhecimentos extremos, aplicar a toxina botulínica, por exemplo, em rugas da região orbicular, que estão muito profundas, que já estão dentro de um processo que essa ruga passou de ser dinâmica, que era a ruga que estava ligada ao movimento, para uma ruga estática, por exemplo, ou seja, a ruga já está lá. Qual era a melhor técnica para fazer isso? Preencher essa ruga com ácido hialurônico ou pegar um bioestimulador de colágeno, como um Sculptra, um hidroxiapatita de cálcio, um Elancel, seja lá qual for o tipo de bioestimulador que você vai utilizar, ou até mesmo os fios de PDO, que nesse tipo de ruga pode trazer inúmeros benefícios aí para o paciente, em relação à produção de colágeno, em relação à restituição do tecido. E aí a gente começa a entender que o ácido hialurônico não é a primeira opção. Nem em todos os momentos o ácido hialurônico será a primeira opção. Existem outras opções que podem ser trabalhadas e que podem sim trazer resultados satisfatórios. E é isso que eu sempre falo. Você precisa aprender a manter o seu paciente com você. Não é realizar uma técnica de toxina botulínica apenas, porque toxina botulínica em concentrações habituais não trará de forma alguma benefícios em relação à produção de colágeno. Aplicar toxina na região de testa, na região de glabela, na região dos olhos, ou seja lá qual for a área que você quer tratar, ela vai servir? Vai. Ela vai ser eficaz? Vai. Ela vai melhorar a face do paciente. Quem faz botox, eu sempre falo, botox é vida, e quem faz botox não deixa de fazer toxina, sempre está lá mantendo o seu resultado a cada 6 meses, quer reaplicar. É muito bom o resultado da toxina botulínica, mas quando eu peso o custo-benefício da toxina com outras técnicas, às vezes outras técnicas elas podem sim trazer mais benefícios para o paciente de forma progressiva. Então eu vou falar de 2 tipos de produtos
que, na minha opinião, são produtos que brigam em relação ao custo-benefício, que é, na harmonização facial, o ácido hialurônico e a hidroxiapatita de cálcio. Eu vou falar sobre valores e vou falar sobre por que eu acho, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, que às vezes a hidroxiapatita de cálcio ela vai oferecer um melhor custo-benefício para o paciente. Lembra que eu falei do paciente de 60 anos que precisava aí de 10 seringas de ácido hialurônico. Cada seringa dessa vai custar aí, para que eu tenha 10 ml no total, eu vou gastar aí em torno de R$4.000 só de produto, de custo de produto. Eu não estou colocando o meu valor, eu não estou colocando o valor da minha secretária, de tudo que deve estar incluso dentro do valor do procedimento. E aí, pensem aí numa quantidade de R$4.000 de custo meu. Quando eu peso hidroxiapatita de cálcio para bioestimulação, é um produto que pode ser diluído. Então, em alguns casos, eu posso diluir essa hidroxiapatita em 1:2, em 1:4, a depender da técnica que você utiliza. E imaginem que uma seringa, a seringa da Renova, que é o Renova Diamond, ele vem aí com uma quantidade de 1,25 de ml de hidroxiapatita de cálcio a 30% pura. Essa seringa ela custa em torno de R$550, tá, Geisiane? Mas a seringa de hidroxiapatita ela é mais cara. Mas quando eu passo essa seringa por um processo de diluição, eu tenho um volume maior no final e esse volume pode me propiciar talvez um melhor custo-benefício no que o paciente quer, no sentido do rejuvenescimento cutâneo dele. Então entendam que o que uma seringa de ácido hialurônico não faz, e quando eu falo de ácido hialurônico, eu falo de uma substância que ajuda sim no processo de hidratação, é uma substância bastante higroscópica, mas é uma substância que não estimula o colágeno diretamente. A estimulação do colágeno do ácido hialurônico, ela acontece de forma secundária. E aí, quando eu contraponho com uma substância que pode ser utilizada, como, por exemplo, a hidroxiapatita de forma diluída em um volume maior, onde se eu pego 3 seringas de hidroxiapatita de cálcio, gasto um valor de R$1.500 de custo, então eu baixei lá R$4.000 para R$1.500. Desses R$1.500, dessas 3 seringas, se eu diluo de 1:2, o que eu tinha de ml de 3,75, eu vou ter o dobro disso. E aí eu vou ter um montante total de quase 6 ml, com um valor que eu estou pagando muito menos e eu estou conseguindo gerenciar o envelhecimento do paciente. Então é isso que eu estou falando. Existem vários produtos no mercado e você precisa entender qual é o melhor custo-benefício, porque existem alguns momentos que o ácido hialurônico será essencial. Você utilizar na sua técnica sustentação facial com volumizadores de ácido hialurônico, esse produto vai trazer um melhor benefício para o seu paciente, mas em questão de rejuvenescimento facial, o rejuvenescimento muitas vezes se dá através da utilização dos bioestimuladores de forma mais direta. E aí, como algumas pessoas perguntaram sobre a minha opinião sobre sobre os fios de PDO. E aí eu vou falar. Deixa eu só ver aqui qual foi a pergunta, algumas perguntas. A Anne Linhares perguntou assim: professora, o microagulhamento mais drug delivery pode ser uma opção inicial? Deve ser. Então, o paciente que ele não quer investir muito, ele não pode investir muito na pele dele inicialmente, pagando para você uma bioestimulação mais profunda, a indução percutânea do colágeno gerada pelo microagulhamento pode ser sim uma opção para o tratamento de rugas de região orbicular, de rugas faciais de uma forma geral e que podem trabalhar de forma efetiva na produção do colágeno. Geisiane, é melhor fazer o microagulhamento ou utilizar um bioestimulador? Depende. O microagulhamento ele terá um benefício, mas ele irá atingir até uma porcentagem desse resultado final. Já o bioestimulador, vamos supor que o microagulhamento vai atingir aí até 50% de produção de colágeno e com o bioestimulador eu posso até propiciar uma formação de 70%, 80% de bioestimulação. Então, eu vou ter um resultado, um custo maior, mas um benefício maior. Então, quando a gente fala de envelhecimento e de processos de rejuvenescimento facial, eu sempre falo que é investimento. Pessoas inteligentes, elas investem em colágeno na sua pele, elas investem em técnicas
que não apenas tragam resultados imediatistas, porque são resultados como ácido hialurônico que são trazidos por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas não estimula o colágeno diretamente, a pele vai continuar envelhecida. Então, o paciente hoje que ele é tratado com bioestimulador de colágeno, ele tem um resultado assim muito mais potencial do que outros pacientes que só são tratados com ácido hialurônico e toxina botulínica. Inclusive, muitos pacientes hoje já têm essa visão, eles já têm essa percepção e eles pedem bioestimuladores de colágeno na primeira consulta. Às vezes até pacientes que nos seguem no Instagram e que já sabem sobre os benefícios desses bioestimuladores, eles querem bioestimular antes de realizar os seus processos de harmonização facial. Isso não quer dizer que bioestimulação está longe de harmonização, tá? A gente até já falou sobre isso aqui, eles estão juntos. A harmonização facial e a bioestimulação do colágeno, elas andam juntas. E aí eu quero responder a uma pergunta e falar sobre a minha opinião também sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Alguém me perguntou sobre os fios. A doutora Vanessa Costa, ela perguntou: o que você acha dos fios de PDO? Os fios, para quem não conhece, os fios de dermossustentação, eles são fios que são utilizados, fios absorvíveis, nós biomédicos, os farmacêuticos, os dentistas, nós podemos utilizar fios na face. Esses fios, eles podem ter origens que são absorvíveis ou origens não absorvíveis definitivas. Nós não trabalhamos com os fios definitivos, a gente só trabalha com os fios absorvíveis. E esses fios, além de fazer processos de tração da face, então eu consigo tracionar os tecidos que foram perdidos, os tecidos amolecidos, os tecidos flácidos, com esses fios de sustentação. E além disso, eles fazem o processo de bioestimulação do colágeno. Então, a estimulação do colágeno através do fio, a depender do fio, então existem fios à base de polidiaxonona, de policaprolactona, que é a mesma substância que a gente encontra no Sculptra. Podem ser fios muito eficazes, fios que podem trazer resultados muito bons. Em que áreas se traz resultados muito bons dos fios de PDO, por exemplo, que são os fios menores, são fios pequenininhos, que produzem colágeno. A intenção deles não é tracionar a pele, até pelo tamanho. A intenção desses fios é realmente fazer produção de colágeno e melhorar a elasticidade da pele. E eu posso trabalhar com esses fios na região de glabela, que é essa região aqui, ó, com essa ruga, que muitas vezes é difícil de tratar porque é uma área que não é recomendado utilizar ácido hialurônico nem hidroxiapatita de cálcio, a depender do tipo de técnica. Então, existem técnicas como a hidrossecção, técnicas à parte, onde se tem utilizado em estudos off-label a hidroxiapatita de cálcio para melhorar a indicação da área, mas de base nós não utilizamos ácido hialurônico nem outras substâncias para preencher essa ruga. E em alguns momentos a toxina botulínica também não traz bons resultados, tá? Então, o Botox ele vai trazer bons resultados na paralisação dessa região até um momento. Vai chegar um momento que outras técnicas elas precisarão ser realizadas. Técnicas, por exemplo, como a associação dos fios de PDO com a toxina botulínica. Então, isso tem um bom custo-benefício, Geisiane, tem um custo-benefício excelente. Por quê? Porque se eu aplico, a depender do paciente, só toxina botulínica, eu não vou ter um resultado eficaz. O paciente vai pagar para você a sessão da toxina, você vai fazer retorno da toxina e no final ele vai dizer: eu ainda continuo com a região de testa marcada. E aí, qual seria a solução? A associação de técnicas como skin relacionadas até mesmo a utilização dos fios de PDO. Então, se eu pego aí uma quantidade de 5 a 10 fios de PDO e transpasso esses fios na região de glabela, eu consigo um resultado muito massa, um resultado muito potencial em relação a essa associação. A Cris perguntou assim: para tratar aquela região abaixo dos olhos que está ressecada e que traz aquele aspecto craquelado, o que seria melhor, tratar com hidroxiapatita ou ácido hialurônico?
Veja só, Cris, a hidroxiapatita, para tratar esse tipo de ruga, ela não vai ser tão indicada pela região. Então, é o que eu sempre falo. A hidroxiapatita, ela é excelente se você sabe utilizar ela. Então, nesse caso dessa ruguinha aqui, ó, deixa eu chegar aqui mais perto, dessa ruguinha que traz essa flacidez quando a gente passa o corretivo, principalmente as mulheres. É uma região que fica bastante craquelada. Essa área aí, uma boa utilização é técnica de microtox, onde eu posso fazer a associação da toxina botulínica diluída a uma técnica de skin buster, uma hidratação com ácido hialurônico de baixa reticulação. Então, nesse caso aqui, como o objetivo é bioestimular, mas principalmente hidratar, eu posso dizer que o ácido hialurônico de baixa reticulação traz melhores benefícios do que a própria hidroxiapatita de cálcio para essa região, tá? Então, existem regiões variadas e cada área ela vai exigir que você determine qual é o melhor custo-benefício. Então, eu vou dividir a face agora por terços, só para que vocês entendam as situações. Terço superior, eu posso utilizar a hidroxiapatita de cálcio? Até posso, mas eu preciso utilizar a técnica correta, não é toda técnica que eu vou fazer a utilização. Então, terço superior, qual é a técnica de melhor custo-benefício? Associação de toxina botulínica aos fios de PDO. Ponto final. E o ácido hialurônico, Geisiane, é uma área arriscada, onde a gente vai falar em outros momentos sobre intercorrências, então é uma área que eu não indico que seja aplicado o ácido hialurônico, tá? Ponto final. Região de terço médio, onde eu estou falando, a Emily perguntou aqui, até os fios lisos abaixo dos olhos, Geise? Sim, nessa região aqui, terço médio, associação de técnica de microtox, toxina botulínica, skin buster, fios de PDO. Excelente. Posso aplicar ácido hialurônico para bioestimular o colágeno dessa área? Pouco. Se existe flacidez, essa flacidez ela precisa ser trabalhada com uma técnica de bioestimulação. E essa técnica de bioestimulação ela vai vir através ou da utilização dos fios de PDO associados na área. Esses fios, no momento da aplicação, você pode aí introduzir um skin buster na aplicação, deixar a região bastante hidratada com o próprio ácido hialurônico, com depantenol, com várias substâncias de mesoterapia facial para o processo de hidratação. E aí eu tratei a região de terço médio, tá? Região de terço inferior. Essa área é a área que a gente trabalha bastante com a hidroxiapatita e com ácido hialurônico, mais na área de volumização. Porque nessa área eu vou trabalhar com preenchimento de lábio, eu vou trabalhar com preenchimento de mento, contorno de mandíbula. Essas áreas aqui eu vou estar trabalhando melhor com produtos de maior volumização. E aí você pode escolher qual é o custo-benefício que você quer em relação à durabilidade, porque em pacientes mais jovens, eu sempre aconselho a utilização melhor, até mesmo do ácido hialurônico, tá? Então, o paciente jovem, ele quer fazer contorno mandibular. Se é um paciente de 25, de 22, de 30 anos até os 30 anos, eu ainda indico, se essa pele não tiver excesso de flacidez, que seja utilizado um ácido hialurônico de alta reticulação para volumizar a área. Mas se eu já pego um paciente de 35, 40 anos que tem flacidez e ele quer contornar a mandíbula, na minha opinião, o ácido hialurônico pode não trazer um bom custo-benefício pela quantidade de produto que você vai utilizar e pelo resultado final no processo de bioestimulação. Então, talvez a união do ácido hialurônico com a hidroxiapatita de cálcio pode trazer aí para você dois benefícios, o de volumização e o benefício de bioestimulação do colágeno. Então, na ruga da linha de marionete, eu posso utilizar a toxina? A pergunta da Cris. De poder, até pode. Existem pontos na região de linha de marionete, onde existem musculaturas que fazem o processo de abaixamento natural da região do lábio inferior. E ao aplicar a toxina botulínica e esse músculo ser relaxado, esse músculo aqui, que está próximo à região do bigode chinês, ele vai ficar... Acho que voltou. Então, eu posso sim trabalhar com toxina botulínica nessa área, mas, inclusive, eu quase agora estava preparando
a minha última revisão aqui da aula que eu vou ministrar no curso Master Premium em Harmonização Facial, e eu estava colocando um caso exatamente como esse, de um paciente que tem região de linha de marionete com flacidez. Eu posso trabalhar com toxina? Posso, mas para mim não é a primeira opção. A primeira opção nessa área é bioestimular. Por quê? Se eu tenho uma ruga mais profunda, se eu aplico apenas toxina, eu vou ter um resultado pequeno, um resultado que vai embora rápido e um resultado ineficaz, onde você pode trazer uma eficácia muito maior se você trabalha com um bioestimulador. Então, até mesmo os fios de PDO, eles podem ser utilizados nessa área para fazer o seu processo de bioestimulação. Então, de uma forma geral, existem vários produtos que podem ser utilizados de bom custo-benefício. Eu citei alguns produtos de algumas áreas, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, saibam utilizar cada um dos produtos, para que no momento que o paciente esteja na sua frente, que você determine qual tipo de técnica será utilizada, você escolher uma técnica eficaz, mas uma técnica que esteja acessível ao trabalho do paciente em relação ao que ele pode pagar. Porque não adianta muito, eu sempre falo isso, o paciente realizar um procedimento por ano. É muito melhor que ele realize procedimentos menores, de menor custo durante o ano todo, e você mantenha sempre o seu consultório com a agenda cheia com esses pacientes, do que você apenas ter um paciente por ano. Então é bem lógico isso e vocês podem gerenciar isso muito bem. Inclusive, nós estamos, tanto eu quanto toda a equipe de cursos online e presenciais, a gente está preparando aí uma novidade para vocês, uma novidade que vem com vários temas que estão sendo relacionados a técnicas de venda, a como vocês podem trazer mais pacientes para o consultório. E isso é muito importante, porque não é apenas dominar a teoria. É super importante a teoria, mas vocês vão precisar, sim, dominar o aspecto prático, tá? E também terem uma visão de negócio, uma visão de gestão de negócio dentro da sua clínica, para que você não saia no prejuízo. E esse é o intuito, né? Eu acho que muitos de vocês aqui querem sim crescer na área da estética e sabem o quanto a nossa área é uma área cara, é uma área que nós precisamos de um investimento alto, de um investimento que requer de nós tanto o tempo quanto o dinheiro. Então, nós precisamos agir de forma inteligente dentro do raciocínio clínico com o nosso paciente. Tá, gente? Então, era isso. O que eu queria passar para vocês era exatamente esse conhecimento, falar um pouco sobre essas associações e falar sobre o custo-benefício de alguns produtos. Então, eu vou finalizar aqui um momento fazendo um resuminho de que, antes de você entender o custo-benefício, você precisa entender o que cada produto faz. Qual a função do ácido hialurônico, qual a função da hidroxiapatita de cálcio, qual é a função da toxina botulínica, porque cada um terá um posicionamento diferente, uma aplicação diferente, um objetivo diferente final no seu paciente. Depois que eu sei isso, eu vou avaliar qual é a disfunção, a idade do paciente, quais são os objetivos que ele tem e as expectativas que ele tem em relação à técnica que vai ser realizada, para posteriormente a isso, você pensar qual é o melhor produto de custo-benefício para ele. Então, eu quero dizer que não existe melhor e nem pior produto. Irá existir o produto mais adequado para trazer um resultado para o seu paciente, para que você, como profissional, consiga trazer resultados bons, mas resultados não apenas momentâneos, resultados que possam gerenciar o envelhecimento desse paciente, tá bom? Então, mais alguém tem alguma dúvida em relação à temática? Vocês queriam fazer algum comentário? Alguém aqui já utilizou algum tipo de produto como esse e queria falar sobre a sua experiência com seus resultados? Acredito que, não sei se Emily está aqui ainda, mas ela falou sobre a utilização dos fios. Inclusive, eu já observei ela utilizando fios de PDO na prática dela. Não sei se ela ainda está aqui na live. Mas os fios de PDO, eles sim podem ter um bom custo-benefício. É claro que os fios, eles são um pouco mais caros e às vezes fica um pouco pesado para o paciente, mas eu posso falar sobre uma técnica que é o Skin Buster, que é uma técnica muito mais barata, uma técnica que traz resultados, principalmente para o tratamento dessa região de ruga periorbicular,
tá? Então, são técnicas boas, onde vocês podem fazer a utilização e trazer resultados satisfatórios para os pacientes de vocês no consultório, e com certeza eles vão ficar muito mais felizes em voltar para você, em marcar uma consulta com você e voltar ao seu consultório. Se você consegue chegar até o seu paciente trazendo soluções inteligentes. É o que eu sempre falo, o paciente ele quer novidade, o paciente ele quer tratamentos diferenciados. Se você faz o que todo mundo faz, se você vai pelo caminho que todo mundo vai, infelizmente você não será um profissional que trará inovação na sua área. E eu acho que o que a gente mais precisa hoje é de profissionais que possam entender as necessidades do paciente. Por quê? Eu quero deixar claro que o paciente ele não é uma marionete, tá? Onde nós, profissionais, manipulamos esse paciente para que ele compre para a gente 10, 20 seringas de ácido hialurônico, tá? Não, esse não é o estilo, pelo menos o meu estilo de trabalho, é a minha missão de trabalho. Eu acho que o paciente ele precisa ser entendido. Tem sim pacientes que podem pagar 10 seringas, mas tem pacientes que não. E muitas vezes o sonho desse paciente é fazer uma harmonização facial. Então eu acho que a nossa função na vida, mas também dentro da nossa área da estética, é propiciar a transformação de vidas das pessoas, é melhorar a autoestima das pessoas. E se você puder fazer isso com o pouco que ele pode pagar, faça, independente do lucro que você vai ter. Porque esse paciente ele vai lhe admirar não apenas pelo profissional, por ser um profissional que realiza uma boa técnica, mas esse paciente irá lhe admirar pelo excelente profissional e um profissional empático que você foi à situação dele, tá? Então isso é uma coisa muito importante que vocês precisam atentar. Vocês precisam, porque na estética a gente sempre acaba levando muito para o lado financeiro, por ser uma área que a gente investe muito. Então nós investimos tanto, os cursos são muito caros, o investimento é alto e a gente quer ter um retorno. Claro que nós estamos trabalhando para ter um retorno financeiro, tá? Isso aqui eu não vou ser hipócrita de falar para vocês, ó, gente, a gente não tá trabalhando por dinheiro, a gente trabalha por hobby. Não, nós não trabalhamos por hobby, a gente trabalha porque a gente quer ter um retorno financeiro. Mas nós precisamos parar de enxergar o paciente como um boneco que traz dinheiro pra gente. O paciente é um ser humano, o paciente é o amor da vida de alguém. Nós precisamos ter corresponsabilidade pelo tratamento que ele está realizando conosco. E isso é uma coisa muito importante, tá? Então, antes de escolher a técnica, talvez a técnica melhor é a técnica onde ele pagaria 10 seringas de ácido hialurônico. Mas se ele não pode pagar isso, deixe ele feliz com a técnica de Skin Buster, onde ele vai pagar R$400. Deixe seu paciente feliz com a técnica de peeling químico, com a técnica de microagulhamento. Então, o custo-benefício também vai dentro disso. Vai da sensibilidade que você tem como profissional em trazer boas técnicas, em manter o seu paciente com você, mas principalmente de ser empático com a situação do seu paciente, tá? Porque a gente trabalha por um retorno financeiro, trabalhamos por um retorno financeiro, mas nós não podemos ser profissionais que apenas visam isso, porque nós estamos lidando com vidas e é muito importante que essas vidas elas sejam diretamente impactadas pelo nosso trabalho e impactadas de forma positiva, tá? Porque o profissional ele pode simplesmente, a depender da conduta que ele toma, frustrar o paciente. E ele nunca mais voltar para você, porque simplesmente você indicou, deu lá um tratamento para ele de R$10.000, de R$8.000 e ele não vai poder pagar. E ele não vai voltar para você, ele não vai realizar um peeling químico com você, ele não vai realizar um microagulhamento, porque ele vai achar que tudo que você faz tem um valor muito alto. Então eu sempre digo que na vida, isso na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, em tudo que a gente vai fazer, até mesmo num caminho que a gente vai percorrer, em uma viagem, a gente tem que ter sempre um plano A e um plano B. Na minha vida, eu tenho um plano A, um B, um C, eu digo que acho que até o Z, porque eu sempre faço planos pensando positivamente, mas pensando que aquilo pode não dar tão certo. E eu preciso ter um plano diferente. Então, para o seu paciente, você não pode apresentar o plano top. Eu vou apresentar o plano, porque eu falo para vocês, a Camila falou aqui agora. Camila foi minha aluna lá da pós-graduação, da primeira turma de estética de Campina Grande.
E aí Camila falou, aqui na minha cidade mesmo, ninguém faz mais de 4 seringas de uma vez só, por conta do poder aquisitivo da maioria. A cidade é pequena e nem por isso eu deixo de preencher. Perfeito, Camila. Mas eu ainda digo que muitos profissionais da área da harmonização gostam de exibir as várias seringas e falam que eu consegui vender 10 seringas. Eu digo para vocês, aqui na minha realidade, aqui no meu consultório, é muito difícil que eu consiga vender 10 seringas de uma vez. Eu digo que isso é uma coisa rara de acontecer. Quando o paciente compra 10 seringas, já é um paciente que ele já faz harmonização facial, ele já sabe dos benefícios. Mas muitas vezes essas 10 seringas, elas são conquistadas com a confiança que você passa, que eu passo para o meu paciente durante a consulta, apenas realizando um peeling químico. Ele confia no meu trabalho, ele sabe que eu fui uma profissional honesta, que eu entendi a situação financeira dele. Então, o Candice está falando aqui, Felipe, prepara o dinheiro que eu quero fazer todos os procedimentos. Candice, você já está convidado para vir aqui. Pode deixar que o Felipe paga tudo. Nem se preocupe, que o dinheiro não é problema para ele. Sua harmonização está garantida. E aí, gente, é isso. Vocês precisam ter essa visão. Porque eu acho que muita gente acaba se perdendo dentro da área da estética por ter um consultório luxuoso. É massa, né? Ter um consultório, eu até vou colocar aqui, ó, minha sala, eu acho que até tá bagunçada, mas enfim. Eu não construí essa sala de ontem para hoje, foi uma construção árdua, onde eu comecei a atender, como vocês já viram, muitos de vocês já viram a minha história, eu comecei a atender em domicílio. E hoje eu tenho, graças a Deus, o meu instituto, enfim, hoje a gente tá com um crescimento exponencial aqui, graças a Deus. Mas não era assim antes. E para que a gente possa chegar até onde a gente quer, a gente precisa ter um pouco mais de humildade, entender a situação do outro. Porque imagine que você pode ter um paciente que lhe paga 10 mil reais, mais um paciente por mês. Imagine você ter 20 pacientes que lhe pagam 3 mil. Você vai ganhar muito mais, você vai ter mais rotatividade em pacientes no seu consultório, só porque você foi empático. Então, a empatia hoje, ela está presente não apenas nas falas pessoais, de motivação pessoal, mas até no seu trabalho, você precisa ser empático com a situação do seu paciente, você precisa ser empático com a situação do outro. Então, ó, dicas e insights do que a gente falou hoje. Primeira coisa, entendam os produtos que vocês trabalham, entendam as disfunções e trabalhem com a melhor técnica de custo-benefício. A outra coisa, seja empático com o seu paciente. Não trate o seu paciente como uma marionete que vem no seu consultório e você apenas quer vender para ele seringas de ácido hialurônico e toxina botulínica. Não é isso. Você precisa vender planos de gerenciamento de envelhecimento. Outro ponto. E uma outra dica que talvez seja a melhor dica de todas que eu vou dar aqui para vocês, não é conselho, né? Que, como se diz o ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas é uma dica que eu sempre digo para os meus alunos e eu sempre faço questão de bater na tecla. Gente, sempre tenham outras opções. Isso seja outras opções de procedimentos ou outras opções na vida profissional de vocês. E se o consultório não der certo? E se essas técnicas que eu trabalho não der certo? E se? Sempre coloque um se. Não como uma negatividade, mas eu acho que esse se deve vir como uma pulguinha atrás da orelha para você não se sentir o profissional top master que nunca vai cair. Porque todos nós, de Geisiane Xavier ao, sei lá, o Maurício de Maio, que é o cara top do MD Codes no mundo, será que um dia esse cara pode, enfim, não ter o retorno que ele pensa em ter na vida profissional dele? É uma possibilidade. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com possibilidades de 50% e 50%. Pode dar certo, como pode não dar certo. E se não der certo, qual o plano que você vai ter? E se eu não conseguir vender as minhas 10 seringas que eu quero vender para aquele paciente? Qual é o meu plano B? Então, você precisa ter um plano B, você precisa ter um plano C, você precisa ter outras opções, porque essas outras opções te farão um profissional empreendedor, um profissional que tira sacadas inteligentes. Então, o que te faz um diferencial não é o que você sabe de forma ensaiada, mas é a sacada que você tem identificado. Semana passada eu peguei aqui no consultório uma paciente que ela tinha processos
depressivos e ela me procurou para fazer a harmonização facial. E o que a gente menos conversou foi sobre a harmonização, porque eu percebi que o que ela mais queria, e se ela fizesse uma harmonização facial naquele momento, ela iria continuar com o sentimento de frustração. E a gente conversou sobre a possibilidade de ela procurar profissionais que pudessem ajudar ela na questão psicológica e emocional. Então, até mesmo a inteligência emocional do seu paciente influencia na satisfação dele como cliente. Então, entendam que é uma coisa mais global, que você vai precisar ter uma visão um pouco mais acurada em relação ao que você está fazendo e com o objetivo sempre de trazer resultados bons para o paciente. Porque a consequência do seu sucesso no consultório virá através do sucesso no seu paciente. Então, a sua prioridade não é nada, é o seu paciente. Sua prioridade é tratar o seu paciente como o último paciente da face da Terra. Você precisa atender às expectativas dele de acordo com o que ele pode. Eu não sou o tipo de profissional que acha que a gente tem que pedir para o paciente fazer um financiamento bancário para fazer uma harmonização facial. Porque ou ele faz isso ou ele não vai ser feliz. Não é assim. Então, a gente pode, com pouco, realizar técnicas de passo a passo, realizar técnicas progressivas que possam trazer um melhoramento da face desse paciente de forma inteligente, de forma empática, tá? E isso é muito importante. Então, é isso. Vamos fazer vou tirar um print aqui da nossa live de hoje. Eu quero que vocês façam comentários, tá? Eu vou fazer uma publicação em quem tá aqui ou quem já saiu e vai acompanhar o que vai ficar gravado. Eu vou publicar já lá no feed uma informação sobre o que vocês mais aprenderam, o que foi importante. Então, eu quero que vocês compartilhem desses conhecimentos que vocês falaram aqui lá na bio, tá? Lá no meu link que eu vou disponibilizar para vocês na publicação, para que outras pessoas possam participar das próximas lives. Eu quero dizer também que as lives aqui no Instagram, elas acontecem sempre na segunda-feira. Porém, a partir da próxima semana, por questões de organização em relação aos horários das lives, nós estaremos mudando o dia da semana. As lives irão acontecer na terça-feira, aqui no Instagram, e na quarta-feira à noite, após as 9 horas, lá no canal do YouTube, tá? Então, quarta-feira agora já temos aula no canal do YouTube. E vem muita novidade de curso essa semana, fiquem aí ligados, porque vem curso de harmonização facial presencial. Vem aí alguns planejamentos de simpósios que nós estamos fazendo para que vocês tenham cada vez mais conteúdos, para que vocês possam compartilhar aí dessa corrente do bem dentro da harmonização facial. Então é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembrem-se sempre que se você não sabe onde você quer chegar, infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum.